Graça e paz, família. Que é peregrino. Mais um vídeo no canal. Como toda terça-feira a gente tem um vídeo novo, hoje não é diferente. Espero que seja uma bênção para você. Vamos falar sobre reconciliação. O que seria reconciliação? Seria restaurar os laços, seria voltar à amizade, voltar ao que era antes, aquilo que foi uma vez desfeito. Como se fosse um casamento, onde o marido e a mulher estão brigados, então eles se afastam. Mas a solução vem quando há reconciliação. Nossos pecados provocaram a ira de Deus, causando assim inimizade entre nós e o Senhor. A humanidade estava divorciada de Deus, estava afastada de Deus. Tão afastada que tornou-se inimiga de Deus. Como assim inimiga de Deus? Sim, o ser humano, sem Deus, ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é justo e não há comunhão com o injusto. Logo, o inimigo do justo é o injusto. O justo, ele preza para que o certo prevaleça. O injusto, ele quebra essa linha. Ele quebra a visão do justo, ele quebra o que o justo luta para que aconteça. Nós, sem Deus, estávamos lutando contra Deus. Apesar disso, Deus ainda nos ama. Olha só, nos distanciamos de Deus, tornamos inimigos de Deus e ainda assim Ele nos ama. Esse amor é demonstrado em João 3,16, onde a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A intenção de Deus é que nós não pereçamos. Ele nos amou de tal maneira que pagou um preço altíssimo para que nós não morrêssemos. Ou seja, é uma declaração de quem diz: eu quero paz contigo, eu quero reconciliar a comunhão contigo, eu quero voltar a ter comunhão com você. É como um marido que pede perdão à esposa, mesmo sem culpa. Não estou dizendo que Deus está pedindo perdão a gente, mas Deus está falando assim: eu quero voltar a ter comunhão contigo, meu filho. Eu te amo apesar de você estar no lado oposto, apesar de você ter se levantado como meu inimigo e ter cometido tantos pecados. E muito bem explicado em Romanos 5, do 1 ao 11. Vamos ler um pouco a Bíblia? Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Está falando sobre reconciliação. Romanos vai deixar bem explicado do que se trata. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isaías, capítulo 53, entre o versículo 5 e o versículo 7 por ali, a gente vai ver que está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. E a gente acessa essa paz por meio da fé, acreditando no que Cristo fez. Acreditando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Que Jesus Cristo pagou pelo nosso pecado. E aí passamos a ter comunhão com Deus. Foi a forma de Deus nos reconciliar com Ele. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nossa alegria é estar nisso, estar em Deus a nossa alegria. E quando vem os problemas, por nós nos manter firme na fé, aí sim, a gente continua nos gloriando, porque a gente sabe que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Então a nossa esperança nele só cresce. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Apesar de tantas coisas que a gente passa na caminhada da fé, a esperança que a gente tem não é confundida, porque o Espírito Santo está em nós. Ele derrama o amor de Deus em nós. É como quem diz: fica tranquilo, fica calmo. A sua esperança
ela não é morta. A sua esperança não tem fim, ela não tem como falhar. Quem confia em Deus não é decepcionado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O fato de Cristo morrer nos deu a graça, a maravilhosa graça de ser justificados. Como assim justificados? É chegar na hora de pagar uma conta, aí alguém falar, essa conta já está paga. É chegar diante do juiz e o juiz bater o martelo, tu é justo. Mas como assim eu sou justo? Alguém já pagou no seu lugar. Isso é maravilhoso. Olha o que Deus fez por nós por meio do seu Filho. Olha o interesse de Deus em ter paz com a gente, ter comunhão com a gente, sua demonstração de amor. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por intermédio de Jesus recebemos a reconciliação. Nisso está a nossa alegria. Nisso está o nosso motivo de sorrir, o nosso motivo de ser feliz. Deus nos ama tanto que Ele pagou um alto preço para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele. Aleluia por isso. Creia nessa palavra. A gente acessa a comunhão com Deus por meio da fé nesta palavra. Isto é o Evangelho. O que significa Evangelho, Henrique? Boa notícia. Tem uma notícia melhor do que essa? De que Deus te ama. De que Deus demonstrou o amor dele por você, entregando o próprio Filho, para que o Filho pagasse o necessário para que você voltasse a ter comunhão com Deus. Por meio de Jesus, você consegue resistir pecados. Esses pecados que você fala assim, o que adianta? Ele morreu por mim, fui perdoado, mas eu vou continuar cometendo pecado. Quando você reconhece o que Jesus fez por você, entrega a sua vida a Ele e fala assim, Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você, você ganha força contra o pecado. Você é liberto de pecado. Você se torna um com Ele. Você começa a ganhar em você, começa a aparecer em você as características de Deus, os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Esses frutos do Espírito que nos ajudam a resistir o pecado, a resistir a ira, a abandonar as drogas, a abandonar o tráfico, a abandonar a ambição por dinheiro, por poder, todas essas vaidades que o mundo nos oferece e nos aprisiona no pecado. O Espírito Santo nos ajuda a nos livrar dessas coisas. Se reconcilie com Deus. Deus te ama tanto que demonstrou o amor dele por você. O que mais ele não poderá fazer por você? O máximo do que era possível ser feito era entregar o Filho dele. Agora, te libertar do pecado é fácil, te libertar das drogas é fácil, te libertar do crime é muito fácil comparado ao que ele já fez. Se volte para ele com uma oração sincera, com um coração sincero. Certamente, quando a gente coloca a esperança em Deus, nossa esperança não é frustrada. Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.